Nessa aula, vamos estudar sistema de numeração indo-arábico, classes e ordens de um número natural e sistema de numeração romano. Número. Vamos nos concentrar no conceito da palavra número. A palavra número quer dizer um objeto abstrato, um pensamento. E esse pensamento é utilizado para descrever alguma quantidade, alguma ordem ou alguma medida. Por exemplo, digamos que seja dado o número 3. Então, o que seria o conceito relacionado ao número 3? O número 3 ele é um pensamento, é uma coisa abstrata. Ele pode assumir diversos significados dependendo do contexto. Por exemplo, 3 pode significar a quantidade de pessoas, 3 pessoas. 3 pode significar uma quantidade de frutas, 3 maçãs, por exemplo. Ou ainda, 3 pode significar a quantidade de objetos, livros. Então, 3 livros. Então, o número 3 ele pode assumir diversos significados dependendo do contexto em que ele está inserido. Ele é uma ideia, uma abstração, um pensamento utilizado para quantificar as coisas, para ordenar as coisas ou para medir alguma coisa. Temos aqui a seguinte pergunta: como surgiram os números? Há evidências de que a noção de número ela exista há mais de 30 mil anos. Mas que evidências seriam essas, no caso? Alguns estudos paleontológicos sugerem que a humanidade efetuava contagens lá no primórdios fazendo riscos em ossos. Para cada objeto contado era feito um risquinho ou um entalhe nesses ossos. Então está aí uma evidência de que a noção de número ela é muito antiga. Outra seria as pinturas rupestres. Se você investigar pinturas em cavernas de tempos muito antigos, você vai perceber que a humanidade sempre teve uma necessidade natural de efetuar contagens. Então, às vezes, as pessoas que habitavam ali aquelas cavernas, elas precisavam de ter uma noção de número, então ela ia lá e fazia risquinhos, né, nas paredes ou algum desenho que pudesse ajudar a efetuar algum tipo de contagem. Para que você entenda melhor essas necessidades e essas situações que envolvem contagem ou a noção de número em período muito antigo, vamos colocar aqui a ilustração de um pastor de ovelhas. Imagine que esse pastor de ovelhas seja um homem das cavernas, ele viveu num tempo muito antigo. Como que ele vai saber que os animais que ele está observando no pasto não se perderam? Então ele pode efetuar uma contagem. Mas como que ele vai contar se nessa época ainda não existia número, a noção de número que nós conhecemos hoje? Então ele poderia utilizar, por exemplo, dentre outras possibilidades, ele poderia utilizar pedras e associar cada pedra a uma ovelha. Então, se ele tivesse ali no pasto muitos animais, ele poderia reunir algum conjunto de pedras e assim fazer uma contagem sim, rudimentar, associar cada pedra a um animal. Então, a quantidade de animais seria equivalente à quantidade de pedras. E isso retoma a noção de contagem ou a ideia que se tem de número. Com o avanço da humanidade, alguém teve a brilhante ideia, né? E se tivéssemos símbolos para representar as quantidades? Um símbolo que representasse uma pedra para uma ovelha. Um símbolo que representasse 3 pedras para 3 ovelhas. E assim surge uma evolução dentro da ciência que é atribuir alguns símbolos para representar as quantidades. E essa evolução matemática, né, a evolução da humanidade, foi o que privilegiou o desenvolvimento tecnológico. Fez com que saíssemos lá da Era do Fogo e passássemos pelas diversas revoluções, revolução industrial, e chegássemos hoje no grau de desenvolvimento tecnológico que conhecemos, onde temos aí a internet e diversos outros elementos de tecnologia que de alguma maneira estão associadas aos números ou à evolução dos números. Os números naturais. Nós chamaremos de número natural todos os números que possam ser utilizados para efetuar algum tipo de contagem. Por exemplo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 21, 22, 23, 24, 25 e assim sucessivamente. Observe que essa sequência que foi colocada em tela, ela encerra ali com 3 pontinhos, ou seja, com uma reticências. Essa reticências indica que a sequência mantém esse mesmo padrão para sempre. E digo mais, a reticências indica a ideia de infinito. Indica que a quantidade de números que deveria ser colocada em tela é uma quantidade infinita. Esses são os elementos que vão compor aquilo que conhecemos como o conjunto dos números naturais.
todos esses números que apareceram na tela são objetos que vão estar dentro desse conjunto. Então, para formalizar o conjunto, vamos representá-lo por um símbolo. O símbolo será a letra N e vamos aprisionar todos esses infinitos números que apareceram aí para você dentro de duas chaves. Vai ficar da seguinte forma: conjunto de símbolo N formado por infinitos números que são os números utilizados para contar. Esse conjunto representado pela letra N é o conjunto que nós chamaremos de conjunto dos números naturais. Agora vamos fazer alguns destaques relacionados ao conjunto dos números naturais. O primeiro destaque vai ser a ideia de elemento mínimo. Para isso, vamos convidar o mascote dos colégios militares, que é o Nicodemos, a ovelhinha Nicodemos, para te falar sobre esse elemento mínimo. Esse elemento mínimo é o número 1. Aqui nós temos que parar e fazer duas observações. A primeira, algumas pessoas vão se perguntar: professor, e o zero? O zero não estaria dentro do conjunto N? Olha, o zero pode estar dentro do conjunto N ou não. Algumas pessoas acreditam que o zero faz parte do conjunto N, ou seja, o zero é um número natural. Outras pessoas creem que o zero não é um número natural. Então, professor, o que estaria certo? Não existe nem certo nem errado. As pessoas que creem que o zero é natural podem colocar o conjunto N começando pelo zero. As que não creem que o zero seja natural colocam o conjunto N iniciando no número 1. Porém, assim como Nicodemos disse, cota mínima ou elemento mínimo tem que ser o número 1, acreditando você ou não que o zero seja natural. Então, se você acha que o zero é natural e decide colocá-lo dentro do conjunto N, isso não vai mudar o fato de que o elemento mínimo do conjunto N é o número 1, não seria o zero. Então, isso tem que ficar bem claro para todos. Qual é o elemento mínimo do conjunto dos números naturais? O número 1. Pronto, acabou. Bom, então vamos reforçar isso. O número 1 ele é chamado de elemento mínimo ou cota mínima dos números naturais. Agora que você entendeu o que é o elemento mínimo e não vai ter dúvidas se o zero é ou não natural, pode ser ou não, acabamos de dizer isso, vamos falar sobre três afirmações que são conhecidas como axiomas e que são importantes e estão relacionadas com o conjunto dos números naturais. Professor, o que é um axioma? Axioma é uma verdade, é uma afirmação verdadeira. Então, nós vamos fazer três afirmações relacionadas com o conjunto dos números naturais. Esses axiomas são chamados de axiomas de Peano. Se você tem interesse e curiosidade, você pode pesquisá-los. Porém, esses axiomas não são cobrados aí com muita frequência, né, de alunos a nível fundamental de ensino. Eles são cobrados mais para alunos que já estão um pouco mais avançados dentro da matemática. Porém, esses axiomas de Peano são importantes porque vão te ajudar a compreender alguns conceitos que são conceitos chaves para que você tenha uma boa desenvoltura em questões relacionadas a números naturais. Então, antes de passar para os três axiomas de Peano, ou seja, para as três afirmações estritamente verdadeiras a respeito dos números naturais, vamos construir aqui o conceito de sucessor de um número. Sucessor de um número é o número que está imediatamente após ele. Por exemplo, vamos escolher aqui aleatoriamente dentro do conjunto N, vamos escolher aqui o elemento 15. Quem que é o sucessor do número 15? O número 16 é aquele que está imediatamente após o número escolhido. Se você escolhesse, por exemplo, 8, o sucessor de 8 seria o 9. Então, essa é a ideia de sucessor de um número. Então, agora sim, estamos preparados para o primeiro axioma. Ele diz o seguinte: todo número natural possui um único sucessor, que também é um número natural. Então, o que chama a atenção aqui é a palavrinha único. Se você estipular um número, por exemplo, 19, ele vai ter apenas um único sucessor, que é o número 20. Então, 20 é o sucessor do número 19. É o sucessor imediato, porque talvez alguns alunos já comecem a se perguntar: professor, mas o 21 também sucede o 19. Quando eu digo sucessor, pessoal, é o sucessor imediato, ok? Então, todo número natural possui um sucessor imediato que é único. Isso é uma verdade para qualquer número natural. E esse sucessor também será um número natural. Segunda afirmação que é estritamente verdadeira para números naturais.
números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. Então, se você pegar dois números diferentes, digamos que você escolhe o 4 e o 16. Então, o sucessor do 4 é o 5 e o sucessor do 16 é o 17. Ele cumpre o que está sendo dito aqui, que se você pega números naturais diferentes, os sucessores também deverão ser diferentes. E por fim, existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Este número é representado pelo símbolo 1 e chamado de número 1. Então aqui é onde existe, né, realmente aquela conversa que já iniciamos há alguns minutos atrás sobre o zero, né? Então, se você crê que o zero é um número natural, você acaba tendo um problema de entendimento desse terceiro axioma. Porque existe um único número natural que não é sucessor de ninguém, nesse caso seria o número 1. Se você colocar o zero aqui, você vai ficar sempre naquela, mas o 1 não é sucessor do zero. Então você teria que reescrever toda essa teoria para poder fazer com que a coisa funcionasse. É por isso que muitos autores creem que o zero não seja um número natural. Sistemas de numeração. Os sistemas de numeração eles vão considerar sempre dois aspectos. O primeiro, os símbolos que representam as quantidades. E o segundo, posicionamento dos símbolos, se eles são comutativos ou se eles representam valores diferentes quando colocados em posições diferentes. Essa vai ser a discussão a partir de agora. Sistemas de numeração. Nós temos vários sistemas de numerações. Nós temos o sistema de numeração romano, sistema de numeração egípcio, sistema de numeração indo-arábico. O indo-arábico é o que nós utilizamos atualmente. Então vamos ver algumas características dos principais sistemas de numeração, sempre nessa perspectiva. Quais são os símbolos e se o posicionamento influencia ou não nas quantidades. Iniciaremos nossa análise sobre sistemas de numeração por aqueles sistemas que utilizam agrupamentos simples. Os sistemas de numeração por agrupamento simples, eles foram amplamente utilizados nas civilizações egípcias, mesopotâmias, gregas e romanas. Eu vou pegar como exemplo o sistema de numeração egípcio para que você entenda como funciona um sistema de numeração por agrupamento simples. Então vem cá, Egito. Vamos te mostrar quais eram os símbolos que representavam as quantidades lá no sistema egípcio de numeração. Bastão vertical representava a quantidade 1. Ferradura representava a quantidade 10. Rolo de pergaminho representava a quantidade 100, ou seja, 10 elevado ao quadrado. E por fim a flor de lótus, que representa a quantidade 1000, ou seja, 10 ao cubo. Então, lá na civilização egípcia, o número 3015 ele ia ficar representado da seguinte forma. 3000. Então, eu teria que ter 3 flores de lótus. 1000 para cada, uma flor de lótus a cada 1000. Então, ficaria 1000, 2000, 3000. O sistema é por agrupamento simples. Ele vai agrupando as quantidades. Está aqui o 3000. Depois, 10. Uma ferradura. Depois ficaria faltando 5, né? Porque 3.000 mais 10, 3.010. 3.010 mais 5, 3.015. Então, agora 5, eu teria que colocar 5 bastões verticais. 1, 2, 3, 4 e, por fim, 5. Pronto. Assim, o número 3015 ficaria representado no sistema de numeração egípcio, que funciona por agrupamento simples. Você pega os objetos que representam as quantidades e vai colocando e vai somando até que dê o valor que você queira representar. Qual que é o problema disso? A representação das quantidades fica extensa demais. É muito difícil fazer as representações em um sistema numérico que funcione por agrupamento simples. O egípcio funcionava por agrupamento simples, o da Babilônia funcionava por agrupamento simples, o da Grécia funcionava por agrupamento simples e o romano também funcionava por agrupamento simples. O romano ele ainda tinha algumas características que facilitavam um pouco a escrita e reduziam um pouquinho. Nós vamos falar especificamente do sistema de numeração romano daqui a pouco. Então vamos lá. Sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, como dito antes, é um sistema que funciona também por agrupamento simples. Então a primeira coisa é conhecer os símbolos que representam as quantidades dentro desse sistema.
Número 1 é a barra vertical. O x representa a quantidade 10. O c representa a quantidade 100, ou 10 elevado ao quadrado. O m representa a quantidade 1000, ou seja, 10 elevado ao cubo. O v representa a quantidade 5. O L representa a quantidade 50. E o D de dado representa a quantidade 500. Então vamos ver um exemplo. Lá na civilização romana, como que ficaria o número 1944? Então a primeira preocupação, como que eu formo 1000? Eu tenho um símbolo para formar 1000, que é a letra M. Então coloco aqui o M representando a quantidade 1000. Agora o 900. Uma possibilidade para se fazer 900 em números romanos é colocar 500, que é a letra D, seguido de 4 centenas. Então, teria 4 vezes a letra C, que representa 100. Porque 500 mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, daria os 900. Então, os 900 fica bem representado por D, C, C, C e C. Agora que eu já tenho 1900, eu teria que fazer o 40. 40 pode ser feito da seguinte forma. Vamos colocar aqui x, x, x e x. 4 parcelas de 10 para formar 40. E por fim, o número 4, que seriam 4 barras verticais. Pronto, representei o número 1944 no sistema de numeração romano, utilizando a ideia de agrupamento simples. Então, alguns alunos já se inquietam. Professor, mas parece estar errado, não é dessa forma. Calma. Por quê? Existe uma possibilidade de fazer uma análise e reduzir a escrita do número 1944, mesmo que representado em números romanos. Isso ocorre da seguinte forma, utilizando o princípio subtrativo. O princípio subtrativo ele te diz o seguinte, quando você coloca um símbolo que representa uma quantidade maior como sucessor de um símbolo que representa uma quantidade menor, isso significa que você tem que pegar o maior e retirar o menor, fazer uma subtração, maior pelo menor. Isso era raramente utilizado lá nos tempos antigos, medievais. Lá nos tempos antigos e medievais, por exemplo, 1944 seria registrado da maneira como foi colocado aqui na tela. Porém, nos tempos modernos, esse princípio subtrativo ele começou a ser amplamente utilizado. Então agora nós vamos representar de novo o número 1944 aplicando o princípio subtrativo. E lá na sua prova, no dia da sua prova, se cair uma questão de números romanos, você vai fazer aplicando o princípio subtrativo. Certo, pessoal? Combinado? Então vamos lá. Como que fica 1000 com o princípio subtrativo? Fica 1000 mesmo. Então vamos colocar aqui o 1000 e vamos colocar a letra M para representar a quantidade de 1000. Agora, o 900, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o menor, que seria 100, antes do maior, que é o 1000. Isso dá a ideia de subtração. Se eu pegar 1000 e tirar 100, eu formo 900. E fica bem mais econômico, né, para registrar. Então, eu vou representar a quantidade de 900 como sendo o C, que é 100, e o M, que é 1000. Quando eu coloco um símbolo que representa uma quantidade maior na sequência de um símbolo que representa uma quantidade menor, como sendo o seu sucessor, isso quer dizer que eu tenho que aplicar o princípio subtrativo. Eu tenho que pegar o maior e retirar o menor. Então fica 1000 menos 100, que dá 900. Agora, o 40 ele pode ser feito como sendo 50 menos 10. Então eu vou colocar primeiro o menor, que é o 10, o x, e depois o maior, que é o L, que é o 50. E o menor, tendo como sucessor o maior, me indica o princípio subtrativo. Quer dizer que eu tenho que fazer a subtração 50 menos 10 para chegar em 40. E agora eu posso utilizar a mesma estratégia para chegar no número 4. Eu pego a quantidade 5 e subtraio 1. Então, vou colocar o número 1, a barra vertical, seguido do V, que representa a quantidade 5. E aí eu estarei chamando aqui à tona o princípio subtrativo novamente, o que indica a subtração de 5 por 1, fazendo assim a quantidade 4. Então, aplicando o princípio subtrativo, que é o que deve ser feito no dia da sua prova, você teria o registro do número 1944 dessa maneira. Até agora, falamos de sistemas de numeração que funcionam por agrupamento simples.
mostramos como exemplos o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano. Daqui para frente, vamos falar sobre sistemas de numeração que funcionam sob a ótica posicional. Essa concepção vai estar mais próxima àquela ideia de princípio subtrativo que mostramos dentro do sistema de numeração romano. Nesse caso, do sistema de numeração posicional, a posição que cada símbolo ocupa no registro de um número influencia na quantidade que esse símbolo vai representar. Então vamos ver com detalhes daqui para frente. Ainda sobre sistema posicional, ressaltamos que os símbolos são chamados dígitos ou algarismos, e a posição de cada dígito exerce influência em seu valor. Para que você entenda isso definitivamente, vamos te dar dois exemplos. Considere o número 27. Então, no sistema posicional, 27 é 20 mais 7. E agora, considere o segundo exemplo, 237. 237 é 200 mais 30 mais 7. Quero chamar sua atenção para o símbolo 2. No primeiro caso, o 2 do 27 e no segundo caso, o 2 do 237. Então, lá no primeiro exemplo, 27, o 2 ele não é 2, ele representa 2 vezes 10, ele representa 20. Então, isso é o que representa o número 2 deslocado uma casa à esquerda, 2 vezes o 10. Agora, no segundo exemplo, o 2 foi deslocado 2 casas à esquerda. E ele não vai representar nem 2 nem 20. Ele vai representar 2 vezes 100, que é 200. Então, observe que o mesmo símbolo, em posições diferentes, exerce uma representação quantitativa diferente. Essa aqui é a ideia. E essa representação quantitativa está relacionada com a quantidade de casas à esquerda em que esse símbolo foi colocado. Então, se você coloca ele uma casa à esquerda, ele passa a representar 2 vezes 10. Se você coloca ele 2 casas à esquerda, 2 vezes 100. Se você colocasse ele 3 casas à esquerda, 2 vezes 1000. Então, observe que a quantidade de casas tem a ver com a quantidade de zeros aqui após o número 1, né? Então, é 10, 100, 2 zeros, 1000, 3 zeros, 10.000, se fossem 4 zeros, ok? Então, o 2 ele vai sempre multiplicar uma quantidade múltipla de 10, de acordo com a posição à esquerda em que ele foi deslocado. Essa é a ideia básica por trás do sistema posicional que nós utilizamos atualmente, o sistema moderno. Esse sistema utilizado atualmente, ele é chamado de sistema indo-arábico. Vamos falar um pouco mais sobre esse sistema no próximo slide. Então, vamos falar um pouco mais sobre o sistema indo-arábico. Esse sistema ele nasceu na Índia, depois ganhou o mundo árabe, daí dizer sistema indo-arábico, e foi amplamente aceito posteriormente lá na Europa. Como os agrupamentos no sistema indo-arábico eles são realizados de 10 em 10, esse sistema também é conhecido como sistema decimal. Nesse slide, nós vamos ampliar o conceito de classes e ordens de um número no sistema decimal. Mas antes, vamos convidar aqui o Recrutinha para reforçar esses conceitos iniciais. Então, a primeira coisa que ele vai te falar é que o sistema atual de numeração é o sistema decimal. Via de regra, né? Claro que existem exceções. Os computadores, por exemplo, usam o sistema binário. E nós temos outras situações do dia a dia onde existe a utilização de um sistema de numeração que não seja o decimal. Isso pode acontecer. Mas, via de regra, estamos sempre utilizando o sistema decimal. Outra coisa, o sistema é decimal porque os agrupamentos, como dito antes, são feitos de 10 em 10. Então, agora vamos nos concentrar no conceito de classes e ordens de um número decimal. Então, vou apresentar para vocês 4 classes. Tem outras? Tem, mas nós vamos focar apenas nas 4 primeiras classes. E cada classe ela vai trazer 3 ordens. Então, a primeira classe traz uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. A segunda classe, 4, 5, 6. A terceira classe, 7, 8, 9. E a quarta classe, 10, 11, 12. Tá? Então, no final, teremos 12 ordens em 4 classes. Vamos mostrar para você com imagens para ficar mais fácil de você entender. Vamos colocar aqui a primeira classe, que nós vamos chamar de classe das unidades simples. Como dito antes, cada classe vai ter 3 ordens. Então, na primeira classe, nós temos primeira, segunda e terceira ordem. Primeira ordem, nós chamamos de unidades. Então, primeira ordem da primeira classe, unidades. Segunda ordem da primeira classe, dezenas. Terceira ordem da primeira classe, centenas.
Agora, vamos te apresentar a segunda classe. E a segunda classe vai ter novamente 3 ordens. Então, vamos colocar aqui a segunda classe e vamos te falar que ela será chamada de classe dos milhares. Vamos colocar aqui as 3 ordens. Observe que essas 3 ordens elas são cumulativas, né? Nós paramos na primeira classe, primeira, segunda e terceira. Agora, na segunda classe, quarta, quinta e sexta. Então, a quarta ordem está na segunda classe e chama-se unidades de milhar. A quinta ordem está na segunda classe e se chama dezenas de milhar. A sexta ordem está na segunda classe e se chama centenas de milhar. Observe que nós temos aí um padrão, né? Unidade, dezena, centena. Então, a gente olha em qual classe estamos. É a primeira classe? Unidade simples. Então, unidade, dezena, centena. É a segunda classe? Então, é milhares. Unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Ok? Então, agora vamos para a terceira classe, que é a classe dos milhões. Como dito antes, cada classe tem 3 ordens, que são cumulativas. Então, se nós estamos na sexta, nós teremos agora a sétima, oitava e a nona ordem. Aqui. Então, vamos para a nomenclatura. Sétima ordem da terceira classe, unidades de milhão. Oitava ordem da terceira classe, dezenas de milhão, porque estamos na classe dos milhões. Nona ordem da terceira classe, centenas de milhão. É sempre unidade, dezena e centena. O que varia aí é a classe em que você está, ok? Vamos para a quarta classe, classe dos bilhões. Cada classe tem 3 ordens, que são cumulativas. Então, nós temos agora décima, 11ª e 12ª ordem. Então, décima ordem, que está na quarta classe, é a unidade de bilhão. 11ª ordem, que está na quarta classe, é a dezena de bilhão. E, por fim, 12ª ordem, que está na quarta classe, que é a centena de bilhão. Então, classes e ordens foram apresentadas aqui dentro desse sistema decimal. Vamos ver agora no próximo slide um exemplo de como que você vai observar classes e ordens de um número nesse panorama que foi dado nesse slide. Então, depois de construir o conceito de classes e ordens, vamos convocar o Recrutinha para que ele proponha um exemplo vinculando tudo isso daqui que foi visto com a ideia de sistema posicional. Vamos ver um exemplo. Colocar nesse quadro o número 23.532. Então, a primeira coisa é observar a posição dos dígitos. O número 2 ele ocupa uma posição à direita. Ele não foi deslocado nenhuma casa à esquerda. Então, ele não vai multiplicar nenhuma vez o 10. Então, 2 é 2 mesmo, vai para a primeira ordem da primeira classe. Agora, o 3 está deslocado uma casa à esquerda. Nós vimos que cada casa que você desloca, você multiplica por um múltiplo de 10. Então, uma casa vai multiplicar por 10. 2 casas por 100. 3 casas por 1.000. 4 casas por 10.000. Então, nesse caso, uma única casa por 10. Então, não é 3, é 3 vezes 10, que dá 30. 30 é uma dezena. Então, vai para a segunda ordem da primeira classe. Claro que é a ordem das dezenas, dezenas simples. Então, aqui o 5. O 5 está deslocado 2 casas. Então, ele vai multiplicar 5 vezes 100, porque foram 2 casas de deslocamento. Então, são 2 zeros na frente do número 1. 1 seguido de 2 zeros é 100. Então, 5 vezes 100 dá 500. 500 são 5 centenas, né? Então, nós estamos aqui na casa das centenas. Terceira ordem da primeira classe. Agora vamos aqui para o número 3. O 3 está deslocado 1, 2, 3. Então, ele vai multiplicar 1.000. 3 seguido de 3 zeros. 3.000. 3.000 está na classe dos milhares. Deixou de ser unidade simples. Agora já são milhares. Então, nós estaremos na segunda classe. Porém, na unidade de milhar, né? Então, nós teremos o 3 para a quarta ordem da segunda classe, que é a ordem das unidades de milhar. Agora, o 2 foi deslocado 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Então, não é 2, é 2 vezes 10.000, daria 20.000. Estamos ainda na classe dos milhares, porém, agora não estamos com unidades de milhar. Aqui nós tínhamos 3.000, 3 quantidades de 1.000. Agora, nós temos 20 quantidades de 1.000, 20.000. Então, nós já estamos nas dezenas de milhares. Então, por isso, nós vamos colocar esse 2 na quinta ordem da segunda classe. E assim fica construído o nosso exemplo. Representamos o número 23.532 no quadro de valor lugar, deixando claro
em que ordem e em que classe cada um desses dígitos ou algarismos devem ser colocados. A título de curiosidade e respondendo a algumas perguntas, o sistema numérico grego ele não é nem por agrupamento e nem posicional. Ele é aquilo que a gente chama de sistema cifrado. Ele está apoiado no alfabeto grego. Característica básica de sistemas cifrados. Se você tem 9 símbolos representando a unidade básica, 1 é o alfa, 2 é o beta, 3 é o gama e assim sucessivamente, você terá 9 símbolos representando os múltiplos de 10 e 9 símbolos representando os múltiplos de 100. O alfabeto grego ele trouxe alguns símbolos e aqui pelo menos 2 símbolos foram inseridos do alfabeto fenício para que eles conseguissem fechar toda a simbologia para construir o sistema de numeração. Então, coloco essas informações aqui, isso não tem repercussão em prova, é quase que a título de curiosidade mesmo, mas interessante que nesse cenário de pandemia, nós ouvimos falar bastante de variantes, né, alfa, variantes beta, variantes delta e variantes ômicron. Então, elas de alguma maneira têm se apoiado aqui no sistema de numeração grego. Isso é interessante, é uma curiosidade.